Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre o Planner e o Trello. Eu estou aqui com o Márcio, tá? E a gente vai ser uma conversa bem à vontade. Eu vou tentar fazer o menor número de cortes possível para uma comparativa da ferramenta, onde o Planner, eu tenho conhecimento, todo mundo já sabe, né? Agora eu convidei o Márcio para ter um conhecimento muito grande de Trello. Então, acho que é essa a ideia de ter um comparativo real. Eu não encontrei, pesquisei, olha que eu pesquisei muito, tá? Um comparativo do Trello e outras ferramentas como o Planner, então eu devo fazer essa sequência de vídeos, devo fazer do Trello e conforme eu for encontrando as pessoas que realmente mexam na ferramenta, a gente vai fazendo. Tá ok? Então vamos ao vídeo. Bom, então assim, eu vou fazer o seguinte formato. Eu vou falando sobre o Planner e depois a gente vai falando sobre o Trello. Então, o primeiro ponto, a gente montou, inclusive o Márcio me ajudou em relação a isso, a montar essa parte do Trello, que são os itens, tá, de comparação com o Planner, tá? Então, o primeiro item que a gente comparou foi licenciamento, né? Então, de licenciamento, se a gente vai falando do Planner, primeiro, do Planner, a gente tem várias opções de valor. A primeira opção de valor que a gente vai ter o Planner, Planner gratuito, tá? Planner gratuito, na verdade, não é aquele gratuito, ele tem do Office 365, que a grande maioria das empresas tem, tem do E1, E3, a licença do Office, automaticamente você já tem a versão do Planner, é uma versão básica. Aí você tem um plano, vários outros planos. Eu estou pegando como base o plano mais que eu recomendo normalmente, que é o Planner Premium, que é esse daqui, tá? Então, se você olhar na tabela que a gente tem de licenciamento, eu estou pegando aqui Planner básico, Planner Premium, o Project Desktop, que na verdade para licenciar é a mesma coisa, né? Então você tem esse preço aqui. E o último passo aqui é do PSA Easy. Do PSA Easy tem a parte de implantação que não está aqui, porque tem um custo para adicionar, porém é conforme o cliente, é a MLPro que implanta o PSA Easy. Porém, de licenciamento mensal é a mesma coisa. Então, você tem uma ferramenta mais básica, só que sem implantação do Planner Premium, do desktop, para o desktop instalado na máquina, também tem o mesmo preço, a mesma licença, na verdade. E no PSA Easy também tem a mesma licença. Quer mostrar um pouquinho, Márcio? Acho que vale a pena você, de repente, eu compartilhar, eu coloco aqui as licenças do Trello. Sim, posso compartilhar aqui, já estou com ela aberta aqui. Legal. Tá? Então, o Trello tem 4 modalidades de licenças, são todas cobradas em dólar, né? Então, ela tem uma versão gratuita, que tem alguns recursos aqui, e ele suporta até 10 colaboradores em cada espaço de trabalho. Ele se divide em espaços de trabalho, e dentro de espaços de trabalho eu posso ter os quadros. Então, eu posso, dentro de cada espaço de trabalho, ter 10 quadros. Tem a licença Standard, $5 por mês por usuário. Ela já tem alguns recursos adicionais. A licença Premium, aqui ela está anual, mas ela é $12,50 ao mês, a versão mensal. Sim. Que aí já tem bastante recursos nessa licença. E a Enterprise, que custa $210 por ano por usuário. Essa daqui já é uma licença anual. Tá? Já tem que fazer e ela tem uma limitação, ela começa já com 50 usuários. A gente deixou aqui o valor estimado em reais. A gente já converteu isso aqui, né? Converteu para um 5,19, né? Então, tem $10 aqui, então deu 52. Só que a gente colocou em vermelho. É o seguinte, por que isso? Porque parece que é mais barato, mas não é exatamente isso. Porque aqui eu tenho que só o gerente de projeto vai ter. Aqui eu estou falando que toda a equipe que está participando do projeto, a gente também vai ter licença. É isso aí, né, Márcio? Por usuário. Exatamente. Então, se eu tiver um espaço de trabalho, que aí eu tenho que licenciar ele com algum plano especial, e ele tiver 5 usuários, os 5 usuários, independente do perfil dele de acesso, tem que ter a mesma licença. Por exemplo, você tem um gerente de projeto só, tem um recurso que vai lá alimentar, desse tem outros 5, aqui vai ser
186 e 0. E aqui vai ser 52 vezes 5, que dá 100, dos 600, não, desculpa, R$ 260, tá? Exatamente. Então é essa a ideia, né? Tipo, você tem um valor que parece ser mais barato, mas muito cuidado com isso. Mas são equivalentes, né? Mas depende muito do cenário de cada empresa, mas eu entendi que vem É, perto o valor, não é essa a tomada de decisão não, ali, porque principalmente. mesmo você compondo, né, Uhum, e vendo os diferentes tipos de perfis, tudo, é muito próximo, né? Isso ainda perfeito. não é um ponto tão positivo e não tão negativo, né? Uhum, sim. Bom, agora a gente tem item por item, né? Tem item que faz, os dois fazem. Acompanhamento de tarefas. Então, assim, eu consigo acompanhar as tarefas, né? Ter atividades aqui no Planner, eu pegar, entrar no Planner, esse aqui está no Premium, poder clicar nele e enxergar as atividades, né? Então, clicar, por exemplo, numa atividade, enxergar ela, tudo, isso é um card, né? Então, tem esse item. Claro que eles são sempre diferentes, né? As funcionalidades, eu peguei as principais aqui, por exemplo, coincidentemente, esse aqui é um vídeo do Trello com Planner com Trello que tá para fazer. Então, esse é o card real do que eu estava fazendo disso daqui, tá? Então, tem os itens aqui de card. Marcelo, quer mostrar um pouquinho do que é o Trello Sim, ali vou para o mostrar. pessoal? Eu também vou mostrar um painel de verdade, tá? Um painel real. Legal. Então, Nunca ninguém faz isso. A gente está fazendo aqui muito não, único. aqui não tá ambiente Sim. simulado, preparado, nada. Aqui é de verdade, aqui como está a situação real. Então, aqui eu também tenho a gestão de tarefas, consigo acompanhar, tenho as datas aqui, consigo atribuir tarefas aqui a pessoas, né? Então, posso atribuir às pessoas, Uhum, consigo fazer todo esse acompanhamento aí através, consigo criar as colunas aqui do Kanban personalizadas. uhum. Esse ponto, A cor é única de cada da coluna ou dá para trocar as cores das colunas? não, na versão gratuita a cor é única. Entendi. Na versão paga, Aham. na licença básica, ela já dá para trocar as cores. Sim, entendi. Daí você vai ganhando funcionalidade. O Planner também é mais ou Exatamente. menos a mesma coisa, a única coisa que no Planner o básico já traz com as cores. Mas assim, eu acho que é bem variado isso, né? Vai depender de cada uma dos itens aí, Sim, de aqui, cada, assim, cada produto. Uhum, na sim. prática, assim, o que o pessoal faz, né, para driblar alguma coisa e dar característica nas colunas, eles colocam um card inicial aqui, ó, que nem eu fiz Uhum, aqui, com a imagem de alguma coisa. Então, eles driblaram aqui uma forma de falar, ó, isso aqui é desse assunto, aquilo é de outro sei, assunto. sei, É uma entendi. forma Uhum. alternativa aí. A atribuição de tarefas, você mostrou ali da atribuição de tarefas, como é que atribui, do Planner é praticamente a mesma coisa, todos fazem na versão do Planner. Kanban, né, trabalhar, foi o que você mostrou, você tem as colunas, cada coluna com item lá também do Planner, a gente sai na mesma, né, então, e daí agora começa itens que são diferentes, tá? No Planner básico, não temos dependências, uma tarefa depende da segunda tarefa. Tem um vínculo entre elas. Então, não tenho, porém, com o Planner Premium, com o desktop, com o PSA Easy, a gente tem isso aqui. Do Trello, como é que é, Marcio? O Trello, Uhum, ele não tem isso nativo, tá? uhum, Só que ele tem um recurso que eu posso instalar, são plugins, né, que eles chamam de power-ups, da comunidade, alguns de empresas, outros do próprio Trello, que habilitam funcionalidades dentro do Planner. Alguns uhum, são gratuitos, outros são pagos e outros são integrações até com plataformas externas. Nesse caso aqui, do relacionamento, da dependência, eu tenho dois tipos aqui, até instalei aqui os dois, que eu estou testando uhum, ainda para ver como fica, mas eles montam aqui uma árvore e criam uma dependência entre elas. Então, quando eu abro o card aqui, uhum, eu posso vir e adicionar outros cards de dependência, tanto predecessor quanto sucessor. Então, eu vou uhum, montando aquele cadeamento de um cronograma, de uma EAP, né? Que você pode sim, amarrar uma tarefa dependente da outra. E também aqui sim, com outro plugin, né, com outro Power Ups, eu também uhum, consigo adicionar dependências de pai e de filho.
Perfeito. São add-ons, né? São Exatamente. add-ins, né? Ou add-ons para fazer isso. Perfeito. Deixa eu Exatamente. voltar para cá. Por Então, isso que na matriz aí a gente colocou que tem o recurso, mas é um add-on. chama add-on ou add-in? Sabe? Aqui ele chama de power up. Hum, eu tanto faz, poderia escrever aqui Power Up até, mas é específico, né? Vai deixar um Talvez. add-on, né? Tudo tranquilo. Então seria isso. Então, assim, e é de terceiro, né? Então pode ser que de repente essa Exatamente. empresa comece a cobrar, tem itens que são pagos também, acho que por aí, né? Correto? Exatamente. Tá, então, Tem alguns são alguns desses. gratuitos, uns são gratuitos aqueles temporários que você pode Sim, testar, e outros você tem que pagar. sim. Continuando aqui, definição de linha de base. Então, dos três tem. Dos dois, tanto do prêmio como do gratuito, você precisa de um add-on, tá? De ter uma Exatamente. linha de base, para ter uma referência Exatamente. comparativa. Tá? Então, nativamente não tem, né? Não Aqui tem. nativamente tem e outro não tem. Outra coisa que é controle de horas das atividades, quantidade de horas na atividade. Então, também é um add-on. A gente verificou, a gente não chegou muito a fundo, né, Marcio? Mas, assim, a gente viu que tinha opção, então, para ser justo, acho que vale a pena ter um produto ali. Mas aí pode, de repente, ser pago, tudo isso vai aumentando o custo. Sim. Outra coisa, se é um produto de terceiro, se der erro, você fica dependendo desse terceiro. É um ponto Exatamente. que até na ML Pro a gente se preocupa de não ter muita coisa de terceiro, além da Microsoft, óbvio. Você coloca itens de terceiro, você está falando, putz, tudo bem se eu estou testando com um projeto só, mas imagina centenas de projetos. Putz, fica complicado, né, corporativamente. A gente procura não usar. Às vezes a gente chega até a usar, tá? Não vou ser hipócrita em relação a isso, mas a gente até avisa o cliente que, ó, é de terceiro, a manutenção fica comprometida, tá? Acho que é por aí. Exatamente. Hum. Eu já usei em outro Trello, em projeto, né? Uhum. E ele consigo fazer tanto uma estimativa de esforço, como lançar horas Ah, reais, né? Durante a por exemplo. atividade que consumiu, né? E até comparar, que eu estimei tanto, mas é um add-on, tá? Isso aí É, não. já no Planner é nativo, né? Você tem aqui, aí você vai ter as horas concluídas, restantes e totais. Então seria esse bloco aqui de tempos necessários, tá? Para que está concluído, ele vai concluindo, conforme vai concluindo, vai dando andamento na porcentagem realizada da atividade, esse tipo de coisa. É vinculado uma coisa com a outra, né? Acho que é isso. A exibição de gráfico de Gantt, que é o gráfico de Gantt aqui, só para quem não conhece. Se entrar aqui em linha do tempo, você vai ter gráfico de Gantt. Tradicionalmente vem do Project, né? Então, aqui, nesse caso não tem, porque está numa sequência ali, mas eu posso pegar um outro projeto que tem dependência entre atividades, e daí eu consigo mostrar isso, que esse aqui tem. Consigo enxergar a linha do tempo do projeto para visualizar isso. Sim. Linha do tempo. Botando uma escala um pouquinho aqui, depois tem uma tarefa que depende da outra, então tem uma dependência entre uma e outra, e tem a tarefa definida os prazos conforme a tarefa anterior terminou, depois vai para a seguinte, assim sucessivamente, né? Então, esse é um gráfico de Gantt, esse aqui. O Project também tem, é um outro formato, mas também tem, tá? O Planner Premium tem, o básico não tem, e, claro, o PSA Easy também tem. No caso da onde a gente estava? Aqui, né? Gráfico gigante, isso. Gráfico gigante. Então, Addon para. Sim, pode falar. no Trello é um add-on, é um Uhum. power-ups. Só que ele é uma integração com uma outra plataforma. Vou Tá. mostrar aqui, tá? Parece que no Premium tem No já, Premium, já ele. no Premium não, no Premium isso. Ele já tem isso nativo lá na Sim. licença. Mas aqui é o Placker, né? E aí ele tem uma integração que ele pega todas as tarefas e leva para o Placker e monta o Gantt. Eu não tenho nenhuma tarefa aqui em formato de dependência e tal, porque não é esse meu painel que a gente está vendo aqui, que é de verdade, né? É de produção, vamos falar assim. Ele não tem esse escopo de montar dessa forma. Ele é mais um Kanban mesmo, mas ele tem aqui, ele consegue montar, eu consigo depois criar. Tá vendo? As dependências, arrastar uma dependência com a outra. Ele tem, mas com
com esse power-ups e integração com essa plataforma. Perfeito. Essa é uma parte Kanban e tradicional, né? Quando você trabalha com Kanban, você está trabalhando numa sequência de etapas. Você não foca tanto você vai avançando com elas. Então, você Exato. não tem uma tarefa que termina, outra tarefa que termina. Você vai avançando na mesma atividade, de repente, cada item que a gente está falando aqui quando a gente está falando por exemplo, o blog, a gente trabalha assim também, né? De trabalhar com uma Metodologia ferramenta, Scrum, né, também. uma metodologia Scrum, onde eu consigo enxergar aqui, de repente, nem criar atividade nova, eu arrasto para frente, ela acaba virando porque tem atividade escrita aqui, tá? Acho que é um pouco disso, de poder arrastar essa atividade e fazer isso, porém, acaba perdendo o detalhe disso, o número de horas, tudo. Você teria que criar atividade por atividade para ter controle de número de horas. Você não precisa disso, tudo bem. Acho que é o caso seu, e nesse caso também, assim, a gente não trabalha controlando horas nesse caso específico, então não precisa criar atividade por bloco aqui de fase, né, da mesma atividade, tipo assim, a gente tem aqui, ó, a parte de YouTube, né, depois a thumb e-mail, então cada fase que vai mostrando é isso. Então, voltando aqui para os itens, a gente tem aqui, a gente está falando agora, resumo de tarefa, agrupamento, blocos. Blocos e subblocos, poder ter vários níveis. No caso do Planner tem até 10 níveis, no Project até tem mais, tá? E no PSA também, mas no básico não tem também. E aqui seria, para agrupar seria addon, é isso? Exatamente. É o mesmo add-on lá, o Power Ups do Gantt. Ele monta as tarefas resumo, só que ele monta as tarefas resumo, ele considera do Trello as colunas. Então, a coluna é uma tarefa resumo já padrão. Então, quando você importa as suas atividades para o Gantt, ele vai montar as tarefas resumo, as colunas, que é a dependência. Depois você pode ir montando e ele vai criando. Esse daqui. De acordo, exatamente. Quando você vai criando as dependências, aí ele vai montando outras tarefas resumo de acordo com as dependências. Mas por padrão, quando você leva a primeira vez, a coluna se torna a tarefa resumo. Aqui já é um pouco mais estruturado isso, que ele nasceu desse jeito, nasceu com uma estrutura de agrupamento, né? Então ele nasceu do project, né? Então, no fundo, eu já tenho pacotes pré-definidos aqui, eu consigo definir esses pacotes até 2 níveis, 3 níveis, né? Aqui está 2 níveis, execução do controle. Tem gestão, tem reuniões, das reuniões aqui. Tudo isso aqui, tá? Esse é um jeito de ver, e daí outro agrupamento diferente disso. Daí aqui chama de buckets, tá? Essas colunas a gente chama de buckets para essa função. Então, são as duas opções que a gente tem. Mas de qualquer jeito tem, né? Então, a gente está comparando. Claro que sempre as ferramentas vão ser diferentes, né? O jeito de tratar, mas tem. Então, e também a gente tem nativamente, né? No Trello Premium. Não, esse aqui Exatamente. não. Deixa eu ver. Resumo é Premium. Então, Tá? resumo tem. Agora, a próxima. E também, assim, fiquem à vontade para colocar um comentário aqui. A gente não é dono da razão de nada. Às vezes você conhece outro produto, sabe de outra coisa, trabalha com Trello, comenta ali, a gente responde, tá? Nos comentários. Falando. Ou alguma outra forma também de fazer isso, né? Porque aqui eu estou fazendo sim, é o com jeito que que eu você trabalho faz, no dia a né? dia, exatamente. Sim, que já é muito. A maioria quando o pessoal faz esses comparativos, vai lá e olha só o que faz cada um deles. Daí vai colocando, coloca uma tabela. Faz isso, faz aquilo, mas nunca vai mostrando mesmo. Todos, né? Pelo menos eu não encontrei nenhum que faça o que a gente está fazendo hoje. Identificar caminho crítico. Então, caminho crítico, você definir o caminho crítico, né? Então, você tem uma linha do tempo, tem que ter uma linha do tempo para fazer isso. Acho que é até melhor eu sempre mostrar isso aqui. E daí eu pegar e enxergar o caminho crítico do projeto. Deixa eu só achar aqui. Filtrar o caminho crítico do projeto. Então, caminho crítico aqui, caminho crítico. Então, são as tarefas que fazem parte do caminho crítico, que essas daqui precisa, uma depende da outra, né? Então, se tem uma tarefa, duas tarefas, uma menor, outra maior, o caminho crítico é sempre aqui é a maior, tá? Conceitualmente. A mesma coisa aqui também dá para pegar
e só filtrar o caminho crítico, por exemplo. Tem, mas é add-on, correto? Correto, é o mesmo do Beleza. Gantt, né? Porque aí Hum, vamos falar assim, tudo que essa parte de project, esse addon do Gantt aí que faz isso. Então, é o mesmo Gantt, mesmo addon do Gantt que faz essa parte do caminho crítico. tá. A múltipla linha de base também, tem mais de uma linha de base. Nesse caso, o Project Professional tem, tá? O Project Planner Premium não tem. Agora, a partir de agora, Planner Premium praticamente quase todos não tem, pelo menos estão mais dois aqui. Mas o PSA Easy a gente tem múltipla linha de base, tá? A ideia aqui, esse é a DOM, tem mais de uma referência do projeto, comparar previsto, o final do projeto, qual data estava previsto inicialmente, qual está replanejado. Acompanhar custo, valor, criar campos de empresa, acompanhar custo como da empresa. Então, não tem no Planner Premium, tem no Project, tem no PSA, e aqui é a DOM. Né? Exatamente a mesma addon. Mesma lógica. Integração esse aqui é diferente. Faz até sentido ter, mas o jeito que a Microsoft faz é bem único, tá? Talvez não tenha lá. Ela tem a vantagem de ser ela mesma. Exatamente. Talvez com Google, se essa empresa tem Google, não vai ser tão assim interessante. Mas aqui a integração do Outlook com o Planner existe, é nativa, e eu tenho bem interessante isso, com Teams também. Tem muita funcionalidade. Quer vincular com To-Do, a gente tem apresentações disso, tudo. Vincular com Teams também, para aparecer essas tarefas lá em alertas do Teams também dá para aparecer, tá? Então, por exemplo, enxergar aqui. Se eu colocar o Teams aqui, já está aberto. Deixa eu abrir de novo aqui. O Planner, eu consigo pegar e entrar no Planner. O Planner que a gente estava trabalhando, eu consigo vir entrar aqui e entrar nas atividades no Teams mesmo, né? Poder enxergar essa atividade no Teams e trabalhar por aqui. Então é bem por aí. A gente consegue ter aqui o Planner, né? Então, está vinculado a isso aqui e consegue enxergar as atividades todas. Ao invés de eu ter que sair para entrar no software, já está aqui. Então seria isso. Essa forma aí é o que o Trello tem de integração com o Teams. Eu consigo abrir o Trello dentro do Teams com aquela forma de visualização que você acabou de mostrar. Sim. Ele aparece ali Entendi. naquela coluna do lado esquerdo aí o Trello, aí você clica e vai abrir o Trello aí dentro. Mas não vai ter, por exemplo, alertas, né? Muito específico. Esses alertas são os alertas, terminou uma atividade, tem a inteligência artificial ali, pega e indica isso aí e tudo. Então, se tem alertas para isso, provavelmente não vai ter, porque é uma função própria daqui. Nativamente não tem integrado assim. Eu desenvolvo alternativas de integração usando outras ferramentas, né? Que aí desenvolve aí o fluxo dispara alguns alertas, aí, inclusive no Teams. Mas aí é uma coisa à parte que tem que ser feito, não vem nativo. Você pode Pelo vincular menos um canal, eu até né? hoje não consegui achar. Se alguém souber de alguma coisa, Já põe a indica dica aí que me começa a interessa usar. bastante. É isso aí. Tá, exatamente. Aqui também, né? Se como é um canal, de um canal, você tem o projeto, o Planner, tá? Então, eu consigo ter isso aqui trabalhando também num canal. Claro, é bem específico, está vinculado com Teams, aquilo que até é uma concorrência desleal, né? Aqui. Mas é o que é. Se você trabalha a pessoa trabalha com Teams, é uma vantagem para a pessoa trabalhar com Planner em cima disso. Então, tem desse jeito que ele falou, e nativamente, mas de qualquer jeito um add-on, né? Tipo, dentro do Teams, né? Vamos chamar assim. O Premium, do Trello Premium tem nativo na documentação. Vou falar que eu nunca usei isso, não testei, mas lendo a documentação, quando a gente mapeou isso aí, ele fala que já tem uma integração nativa dentro dele. Sim. Tá? Mas eu não, sinceramente, não testei, então não posso avaliar como é essa integração. IA. Agora, o próximo item é IA, né? Inteligência artificial. No caso da Microsoft, ele tem IA, e é uma IA própria, com Copilot, mas é um Copilot especial para gerenciamento de projetos, onde ele vai entender seus projetos. Então, tem tanto no Planner Premium como no básico não tem. No Project, como é um projeto desktop, não vai ter IA também, né? E daí pro PSA Easy tem. E aqui tem, né? IA, é isso? No gratuito tem um add-on que integra com algumas plataformas e o Premium tem uma integração nativa. Perfeito. Também é outro item que na documentação tem, Sabe? mas eu nunca usei. Sim, sim.
A vantagem do Copilot é que Copilot é praticamente o ChatGPT, né? Só que voltado para inteligência, para projetos. Então, a Legal. tendência é que isso daqui fique enorme, mas ó, é bem legal. E assim, ele vai poder criar, não está ainda, mas o tipo de coisa que vai poder fazer é o seguinte: você fala assim, ó, tem uma reunião, gera as tarefas, ele gera as tarefas automáticas, já coloca num planner, já está praticamente fazendo isso, tá? Algumas vezes ele até faz para um planner específico, ele Legal. já coloca lá e já coloca quem que é o responsável, tudo. Então, você sai da reunião, ninguém fez nada, já tem responsável da atividade, quem que está ali, isso vai cada vez ser mais. E as próximas versões do Planner já tem uma projeção disso que vai tendenciar bem nisso. O agent do Copilot vai estar totalmente integrado ali. Então, Legal. interessante. É Ah, o mundo do IA é, evoluindo, né? O mundo e sem para volta. projetos. Sim, exatamente. Bom, próximo item é análise de capacidade, né? Essa acho que você não encontrou, né? A gente não encontrou. Não quer dizer que não exista, né? Tipo de coisa. Não, A prova da inexistência é super muito difícil, mas aqui que a gente tem no PSA Easy, agora a gente já vai para o PSA Easy, eu vou mostrar só o PSA Easy, porque são itens de PSA Easy. A gente tem análise de capacidade. Deixa eu mostrar nesse ambiente aqui, que é um ambiente que eu tenho esse relatório mais interessante. É o segundo ambiente, ou um mais antigo, né? A gente tem a versão 3.5 e a 4. A 4, que é um pouquinho mais antiga, as informações estão um pouquinho melhor para mostrar análise de capacidade. Vou mostrar isso. E análise de capacidade, o legal é mostrar assim, quanto a alocação da equipe mês a mês, ou semana a semana, seja o que for, né? Como fazia tempo que eu não entrava, ele levou um pouquinho de tempo, mas está entrando. E daí vai ter aqui a análise de capacidade. Na análise de capacidade, então a ideia é enxergar projeto a projeto, tá? Tá com Power BI desenvolvido aqui, podendo enxergar. Tá? Então, assim, eu tenho lá eu mesmo, né? Putz, esse é um ambiente de teste, tá? Não é real. Mas, assim, quanto eu fui alocado no mês de abril de 2025? Tô aqui, é, 153 horas. Então, estão a mais, né? Deixa eu olhar o plano seguinte. Vamos ver se o ano seguinte tá bom os dados. Tá, também tá bom. Aqui, daí eu consigo ver aqui, qual que é os próximos meses, como é que tá? Eu estou super alocado. Então eu tenho aqui 186 horas a mais do que eu deveria ser. Então, lá, 160 horas, eu tenho mais 180 horas, entende? É bem isso. Eu posso selecionar um departamento também, ver se o departamento está super alocado, por exemplo, de projetos. Putz, está super alocado. Então, eu consigo ver aqui. Não é uma pessoa, tem pessoas que estão livre, tem que estar livre aqui, mas eu consigo ver isso. Aí tem vários gráficos, tá, disso. Aqui é mais fácil de até de explicar. Análise de capacidade, quantas horas está previsto, quanto está trabalhado, previsto trabalhar, e quanto está disponível. Então, mês a mês, poder enxergar isso aí, tá? Seria isso. Mas o ano está muito diferente, por bom. isso que os números estão um pouquinho diferentes. Esse aqui, ó, voltou para 2025. Tá, beleza. Mas é isso, a gente consegue ter análise de capacidade aqui. Tá? Então, isso é uma coisa bem única. Isso não achamos nada, nem a Dom que faz isso. Sim. Campos personalizados de empresa, tá? O Planner Premium não permite. Você criar campos para que valha para todos os projetos. Então tem um add-on para isso, né? Para criar campos a Sim, mais, é isso? sim, posso criar campos. Nesse aí é bem interessante, porque eu posso criar campos até num formato quase de um banco de dados. Eu Sim. consigo criar tipos de campos com data types diferentes e até com regras associadas diferentes. Esse é um bem legal, uso bastante em alguns Sim. projetos. Tá, mas daí é projeto a projeto ou é Projeto a para. projeto, é quadro a Tá, quadro. quadro a quadro. Um detalhe importante: os power-ups são instalados no quadro. Então Instala por um. Tá. naquele É bom ou quadro eu ruim, né? tenho isso. Exatamente, porque às vezes você acaba instalando um power-up que você não vai usar em outro quadro, que tem um outro objetivo, outro foco. Então Uhum. você acaba conseguindo ter essa limitação. Só que também do outro lado, aquele power-up que você usa em todos os quadros, o que que eu faço? Eu crio um quadro básico com o que eu preciso e eu vou duplicando ele quando. Aí ele Dá já para duplicar. ele herda isso daí. Seria como modelos, Mas, né? exatamente. No Planner a gente consegue, na verdade, no PSA Easy eu consigo, não no Planner, criar esses modelos. No Planner vai ter, Planner Premium vai ter essa parte de modelos,
onde você salva esse modelo. E a partir disso, você vem lá com as atividades, ou o que for lá, já copiando e colando automaticamente desse modelo, tá? Esse ano sai isso. Mas o PSAI já tem isso. Então, ele tem a mais. Porém, campos de empresa que eu falo, eu vou deixar aqui desse jeito, tá? Mas eu diria que a resposta é não, porque é o seguinte, você tem que criar projeto a projeto. Aqui eu estou mais no foco, eu vou colocar não, porque tem uma explicação. E é o mesmo motivo que o Planner. O Planner também tem, eu posso criar colunas a mais no Planner Premium. Só que é projeto a projeto. Você imagina que na corporação eu tenho 100 projetos. Vou criar um por um, coluna a coluna, fica bem estranho, daí ele pode despadronizar. Então tem que criar de um jeito onde sempre fique igual em todos os projetos para poder tirar relatórios de portfólio. Então, é essa a Sim. ideia desses campos de empresa. Por exemplo, você tem a área da empresa, tem coisa, de qual que é os campos ali de empresariais, tá? E eu acho que daí isso deve ter no prêmio. É o que a gente está, campos de empresa, né? Foi o que estava escrito Então, lá. Faz é, sentido, né? faz sentido ter. Aqui ele não Sim, tem o conceito de empresa, mas ele sim, tem o conceito da área de trabalho, né? sim. Então, acho que aquela área de trabalho vai ter todos os campos, todos os quadros que tiver dentro daquela área de trabalho, vai ter os campos personalizados. Acredito, a gente não Sim, aí testamos, ficou. Eu vou dar um não ponto positivo para o sabemos. Trello, É, mas a gente não tem certeza se tem, tá? é, A gente está teria que colocando até a comprar a mais. licença e testar isso aí. Sim, sim. Conector multiplataforma, né? Então, assim, o que acontece? O que acontece? No Planner que eu posso pegar aqui, deixa eu voltar para o 4.0. E daí no PSA Easy eu consigo ter mais de uma plataforma conectada. A gente conecta o Planner, conecta o Project também. A gente permite conectar o Project para salvar os projetos aqui. Eu quero montar até um vídeo falando sobre isso. E pode ser híbrido, tendo projetos que estão no Project, mais algumas tarefas no Planner. Então, é um ambiente híbrido. E a tendência é que a gente vai colocando mais multiplataforma, tem mais produtos, entendeu? De repente, o Azure DevOps ou algum outro, o Gira, seja qual for, o Trello, até mesmo aqui Trello. poderia ter. Pode ser uma opção de ter um ambiente corporativo, diferente da ferramenta que a área prefere usar, trazer para cá e poder unificar toda essa informação. Essa é a ideia. Né? Então é isso. Então tem isso que a gente considerou que sim, porque tem um add-on. Os addons, os power-ups são Os isso aí. projetos, eles fazem essa conexão, né? É um conector, ele vai pegar e conectar e É, trazer a base para isso. Não é isso? exatamente, exatamente. Tá. Gestão de demandas, tá? De uma ideia até virar um projeto. Acho que talvez o Trello não tenha muito essa função, não é para que ele nasceu. De uma ideia até virar um Você consegue projeto. adaptar ali, fazer um quadro, Aham, alguma coisa, né? Botar umas coluninhas, né? aham. Cadastrar, mas não é bem isso. Tem uma ideia, depois tem uma revisando ele, vou lá e crio um fluxo, desenho esse fluxo, tudo. Tem a parte de priorização do projeto, tudo. Tem uma série de metodologias em cima disso. Então, o PSA Easy tem isso, porque é uma ferramenta desenvolvida pela gente para gestão de projetos e para gestão dessa parte de ideias também, né, de demandas. Então, um pouco disso a gente colocou, não. Relatórios avançados por e-mail, né? A Ameripro tem desenvolvido no PSA Easy o e-mail de disparo. Deixa eu mostrar aqui. Que é por e-mail. E-mail é mais fácil assim, que esse e-mail aqui consigo pegar e receber um e-mail de andamento de status de projeto. A gente tem tudo isso aqui. O que acontece é que com a consultoria a gente vai configurando e customizando isso aqui conforme a necessidade, os problemas, os riscos, todas as listas auxiliares. E lá no Trello também tem e-mail, correto? Tem alguns relatórios que você pode disparar por e-mail. Uhum. Alguns você consegue uma boa customização ali, porque ele é base HTML, né? É a base Mas HTML. Uhum. é. Então dá para fazer algumas coisas sim. Perfeito. Não sei esse Ah, nível aí que você tem no seu, né? Mas porque o que acontece? Qual que é a vantagem, né? Que eu tenho programador desenvolvendo e melhorando com um monte de empresa. Então ele traz isso para o modelo do PSA Easy. Então ali você vai acabar desenvolvendo para você.
para o item ou outro, HTML. Não faz sentido você gastar milhares de horas com isso. A gente gasta milhares de horas, às vezes, com algum produto por causa disso, porque faz sentido, porque vai usar em dezenas, até centenas de empresas, essa ideia. Relatório de portfólio de projetos, tá? Quando eu falo portfólio de projetos, relatórios desse tipo, eu consigo enxergar aqui, por exemplo, os projetos, tá em Power BI aqui, cada projeto uma linha, e poder mostrar o problema, o risco, o plano de ação, toda a informação, ou mesmo em portfólio, onde eu consigo enxergar, tá, tem 50 projetos, aqui 36, por exemplo. Quantos estão em vermelho? Quantos estão atrasados? Quantos estão só com um pouco atraso? Poder clicar, poder enxergar, tá? Qual é o vermelho? Quais estão em amarelo? Quais estão desatualizados? Tem bastante desatualizado que é ambiente de teste e apresentação, né? Ele acaba ficando desatualizado, eu não vou atualizar toda vez. Então acaba ficando aqui. É esse tipo de relatório. A gente tem 46 já de cara aqui, mas é cada um dos relatórios diferentes, tá? Então a gente tem a parte de relatório de portfólio no PSAI. Se não tem, você pega a ferramenta nativa da Microsoft, não tem. E do Trello também tem, também Não, não tem, correto? não tem. Então, Na versão paga, nós vimos lá, como ela tem também a parte de algumas coisas de projeto que já vem, sim. vimos lá que tem uma visão agrupada ali, mas também desconheço a forma, se é dessa forma exatamente como você apresentou. Sim, sim. Acredito que Imagino não que. seja, tá? Acredito que não Eu seja também nesse acredito que nível, não, tá? nesse nível. Deve ser Mas, mais mas alguma básico. coisa tem. Também estamos favorecendo ali um pouquinho, porque acho que é justo ali, tá? Vou colocar assim. Então é isso. Daí o último item riscos, problemas de área de bordo, plano de ação, são listas auxiliares da gestão de projetos. Então eu tenho lá no PSAIs, no Power Apps com a ML Pro, a gente consegue colocar essas listas auxiliares de projeto. E pelo que a gente identificou no Trello, não tem, né? Não, não tem. Acho que é a mesma lógica da demandas, é algo particular, Exatamente. tudo, então Exatamente. É alguma e você coisa. trabalha com cronograma mesmo, né? Aí o pessoal faz algumas adaptações que eu já vi e tal, mas é usando a própria ferramenta, vai criar algumas colunas, algumas listas, né, alguns cards específicos, mas não é dessa forma assim, que você depois é bem destinada para esse objetivo, né? Perfeito. Acho que é isso. Tem mais algum ponto que você quer falar, mas só para a gente Tem um finalizar? ponto aí que a gente esqueceu de colocar aí que eu acho fantástico, dois pontos que eu acho fantástico Pode no falar. Trello, e Uhum, acho que cabe aí, depois você até me fala se tem ou se não tem no uhum. Planner, porque eu sou Quer usuário do mostrar? Planner também, tá? Sou usuário do Planner, mas o Uhum, Planner básico, e aí eu tenho. A primeira delas, deixa eu compartilhar aqui, a facilidade que eu tenho de copiar e colar alguma coisa dentro do Trello. Então, se uhum. eu vou dar um print screen aqui, vou marcar uma área aqui qualquer assim, copiei. Então, isso aqui está na Perfeito. minha. Se eu vier aqui e dar um Ctrl V, ele já cola aquela imagem. Eu não preciso salvar Isso. no notebook, na máquina, no Drive, e subir e Uhum. atachar, né? Eu sei que na versão gratuita do Planner não tem isso. Não sei se nas outras versões aí você pode até completar, Leandro. Ou se tem até algum roadmap aí de eles implementarem isso, porque faz falta, faz Copiar e falta. colar rápido, né? Você dá o print, copia e Exatamente. cola. Sim, eu vou registrar isso como item que wishlist lá da Microsoft Mundo, tá, Márcio? Eu tenho acesso lá e é sério, isso são, tipo, quem manda isso é, tipo, pouca gente, são poucos consultores sêniores que mandam isso. Eu vou mandar para eles. Eles pediram essa lista, inclusive, que eles queriam que a gente quer que desenvolva, que falta na ferramenta. E eu acho que essa é muito útil, né? Porque no Faz dia todo a dia sentido. agiliza muito o trabalho. Eu Uhum. sinto falta isso no Planner básico lá, né, no gratuito. Pelo menos se tiver nas versões pagas, já vai ajudar o pessoal bastante, né? Tem um histórico de versão. Se alguém mexer num card, quem mexeu no que mexeu, Tem todo, fica fica um as log ali à atividades aqui, ó. direita. Isso Tudo tem que que é ter, feito. nossa. É, Sim. E o Project o- Online não tinha. ah, Sim, isso aqui ele tem, ele vai registrando tudo, todas as sim. atividades aqui, ó. Inclusive eu posso escrever comentários aqui, né? Se eu escrever algum comentário aqui aqui não, aqui. Uhum.
teste, ele salva aqui o comentário na linha do tempo aqui. Sim, entendi. Perfeito. Outra funcionalidade que eu acho muito interessante, essa também tem que botar aí para a Microsoft aí implementar essa melhoria, é o checklist. Uhum. No Planner é a lista de tarefas, alguma coisa assim, lista de atividades Sim. agora. Aqui eu tenho checklist, então eu posso ter um checklist, e aí eu vou. Uma outra coisa bem interessante, deixa eu só fazer. Podia ser ali mesmo. Ó, aqui, vim aqui no. Se eu pegar alguma coisa assim, ó, escrevendo assim, ó, copiar. Vamos ver, na prática se vai funcionar, hein? Sim. E fizer isso aqui, ele já cria os Já checklists, cola. as linhas Entendi. individuais. Isso é Sim. bem interessante. E Tá. outra coisa bem interessante, eu posso ter mais de um checklist. Não, o da Microsoft tem checklist, mas é um checklist só. E eu acho que ele não faz isso Uau, de copiar, né? tá vendo? Então Ah, eu posso, sim. e ele vai mostrando também a evolução Evolução. lá. Isso tem lá, Ah, tá. é 1/3, coisa legal, Isso. mas a única coisa é que não tem, só tem um, não tem mais de um, Então, às vezes, né? dependendo, isso já me salvou muito aqui em alguns projetos aqui, de eu precisar ter vários checklists dentro do mesmo card, e através de um add-on também, de um power-ups, eu Sim, consigo pegar esse checklist e atribuir a uma pessoa. Então eu posso entendi. botar, falar, essa aqui é É, de uma pessoa, essa é do outro. eu entendi, mas assim, esse daí tem uma questão, quer dizer, não seria subatividades? Você não tem que detalhar em cards diferentes? Na Microsoft, você vai criar cards diferentes, porque você tem aquele resumo, né? E daí você Sim, estrutura em resumos e faz isso, e daí você vai ter a porcentagem, cada pacote desse seria, cada checklist desse seria uma atividade diferente, sim, tá? também. É, Essa aqui é a forma do Trello para a gente do resolver alguma Trello também. coisa Esse seria até nesse discutido se sentido. faz sentido ter lá ou não, por causa disso, porque lá eu acabo quebrando em resumos, né? Então você está quebrando de um. Aqui não tem essa parte de resumo, você colocar vários resumos, né? Então você é um jeito de fazer essa parte de resumo, você colocar esses checklists em cima de uma atividade mestre, né? E aqui o que Tá você bom. perguntou do histórico, tá vendo? Todas Ah, tá as ficando, ações que tô eu vendo. fiz. Então ele Perfeito. vai amarrando tudo aqui. Bom, Posso tirar, né? Deixar só as principais e sim, posso mostrar todo o detalhe. perfeito. Acho que para mim são esses pontos aqui que, em comparação aí, que fazem bastante diferença e que acho que vale uma evolução aí do Planner, como uma sugestão aí para a Uhum. Microsoft aí, de Sim, aperfeiçoar, porque isso facilita bastante o dia a dia, né, de quem perfeito. usa, né? Tá ok, tá ok. Tá ok, obrigado, É isso Márcio. aí. Imagina, Leandro. Estou à Tá bom? disposição aí. Se precisar de mais algumas outras aqui, a gente vamos Tá marcar, bom, tá bom. vamos criar Vamos lá. mais. Depois a gente pode até criar uma segunda Sim. comparação aqui. Vou pegar o Planner, o Trello Premium. Uhum. Vou dar uma estudada nele aqui, vou Uma criar um segunda a gente faz ambiente do aqui. prêmio. Sim, Isso, a aí gente a faz uma gente segunda rodada. Pode ser. vamos explorar um Boa. pouco mais o prêmio aí para ver como fica. Perfeito. Só não esquece, aproveitando, falando com todo mundo, né? Não esquece de dar o like, compartilhar. Isso é importante, Então, tem que ajudar. é isso aí. Que a gente, para a gente montar mais vídeos. Aliás, fica aí o comentário. Se alguém quiser comentar aí embaixo, conhece de outro produto e está disposto a apresentar aqui, a gente apresenta comparando. Mas eu preciso de alguém que realmente usa. Não adianta eu falar da ferramenta. Se eu falar da ferramenta, vai ter um viés altíssimo. Agora, se alguém que está mexendo na ferramenta, tudo é bem mais simples fazer isso e bem mais justo, né? Fazer isso um Sim, comparativo justo. e tem que ser real, realista, Uhum. mostrando ali as duas Uhum. ferramentas, o que é um bom. Não existe uma ferramenta perfeita, ideal, né? Cada uma atende a sua necessidade ali e o que você aprende, começa a trabalhar no dia a dia, né? É isso aí. Então, é isso aí. Obrigado e até a próxima a Imagina. todos. Valeu. Parabéns aí pela plataforma, é muito boa. Valeu. Tchau, tchau. Falou, tchau.